Abra, por favor, em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 1 em diante. Jesus estabelece um vínculo com uma mulher e muda a história de uma cidade. Um vínculo com uma mulher e muda a história de uma cidade. A mulher samaritana. Os judeus não falavam com os samaritanos, porque no tempo de crises existenciais entre as tribos de Israel, 10 tribos se alojaram nessa região chamada Samaria. E 2 tribos se alojaram em Jerusalém. Então, como estava tendo briga nas tribos, briga entre os irmãos, briga em Israel, como a maioria ficou em Samaria, eles resolveram não se comunicar, e isso perpetuou um tempo enorme, perpétuo, onde um samaritano não falava com um judeu. Jesus vai até uma fonte beber água, os outros discípulos vão comprar comida, e quem aparece naquela fonte é uma mulher samaritana. Qual a reação da cultura local? O judeu não pode falar com samaritana. E qual a segunda reação? Um homem judeu não falava com a mulher. Se a mulher estivesse sozinha, um homem não podia falar com aquela mulher. A não ser se fosse esposa, parente, alguma coisa assim. Então Jesus quebra 2 dogmas fortíssimos na cultura local. Não falar com uma mulher, falar com uma mulher e falar com a mulher samaritana. Vamos ler o texto. Capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, por volta de meio-dia. Então, para almoçar e para beber água. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então ele disse à mulher samaritana: como sendo tu judeu, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então Jesus
faz algo rápido, mas muito impactante na vida daquela mulher. Primeiro que um judeu não falava com um samaritano, ele fala com ela. Segundo que uma mulher não falava com um homem só, assim a sós, principalmente em local afastado, era proibido. Jesus vem e revela que ela teve 5 maridos. Jesus contradiz o povo da região, que o povo da região tinha como pai o pai Abraão, e Jacó que deu a água, deu aquela fonte, um lugar seco. Israel é um lugar seco, com dificuldade de água. Quem tinha uma fonte, aquela fonte abastecia a cidade inteira de Sicar. A cidade de Sicar era abastecida com aquela fonte. Aquilo era uma riqueza. Quem deu? Pai Jacó. Quem era o pai religioso deles? Pai Abraão. Aí Jesus vem e diz, não, se eu lhe der a água da vida, você nunca mais vai ter sede. Então Jesus tocou em situações, naquela conversa, para aquela pessoa, e a revelação que houve também, você já teve 5 maridos, Jesus deixou por último, aquilo abalou aquela mulher, de tal forma que ela continuou a conversar. Ela poderia dizer, eu vou sair daqui que eu não lhe conheço, não vou conversar com você. Mas a maneira que ele chegou até ela parou, ouviu e começou a ser impactada. Você pode impactar uma pessoa com palavras ruins, perversas. Às vezes uma pessoa ouve uma situação e vai se suicidar. Às vezes a pessoa ouve de alguém uma palavra. Hoje existe essa questão de bullying, várias situações humilhantes. No trabalho, uma pessoa humilha a outra, um patrão humilha a outro, danos morais e assim por diante. Então, qualquer situação, de qualquer colocação de palavras, pode ser terríveis. Às vezes um homem diz assim, eu ouvi isso de você, até aqui você me prestou, mas agora você não é mais minha esposa, porque eu ouvi isso de você. E casamentos podem ser rompidos, porque um ouviu alguma coisa do outro que não gostou, e doeu mais do que até uma traição, ou doeu mais do que qualquer outra coisa. Então assim, a humanidade vive. Mas Jesus queria impactar aquela mulher, sim, mas queria impactar de uma outra forma. Chamar a atenção dela para o reino, chamar a atenção dela para Deus, chamar a atenção dela para a salvação, chamar a atenção dela para o fluir de Deus na vida dela. Jamais quem beber dessa água vai parar de jorrar essa água vai jorrar dentro de você para a vida eterna. Me dá essa água, eu quero beber dessa água. Ela pediu logo. Então ele oferece alguma coisa, conversa, para a atenção. Como aqui você vê uma aula de evangelismo. Uma aula de evangelismo. Às vezes as pessoas só abrem a boca para falar para a outra, vamos para a igreja. A outra pessoa fica, não vou para a igreja, não quero ser evangélico. Vamos para a igreja, não quero ser evangélico. Mas Jesus não chamou essa mulher aqui para ir cultuar com ele. Não chamou essa mulher aqui para um templo. Não chamou essa mulher. Jesus tocou no coração dela de maneira profunda. Uma fala educada, uma fala com calma, até a revelação também foi uma revelação muito educada e com calma. Então essa mulher passou a ouvir tudo. Vamos ver aqui o seguinte, 19. Senhor disse-lhe à mulher, veja que tu és profeta. Olha, ela já está valorizando ele, dizendo que ele é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ela era o que? Uma mulher samaritana, Samaria. Aí Jesus corrige ela, a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vamos falar juntos? Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha o 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha só, lá sempre em Israel, eles aprendiam isso, vai vir o Messias. Vai vir um Salvador da humanidade.
E o Messias estava conversando com ela, em carne e osso. E ela não tinha percebido. O Messias estava ali conversando com ela. Então ela disse: eu sei que vai vir o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Está vendo? Os próprios 12, os apóstolos, se admiraram de ver Jesus conversando com uma mulher, porque não era normal, era proibido. Mas ficaram calados, sabia que Jesus era um homem, né, respeitador. Eles não sabiam que Jesus era o que nós sabemos hoje, que Jesus era o Senhor. Sabia que era uma pessoa, um profeta e respeitador. E ficaram calados. Todavia nenhum lhe diz: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então presta atenção que uma mulher, uma conversa, muda uma cidade. A cidade inteira. Que a mulher foi lá e disse: venham ver que uma pessoa falou toda a minha vida. Ela sabia dos 5 maridos que ela já tinha tido. Ela sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Diz que a mente de uma mulher, a mente é o lugar mais guardado do mundo. É a mente de uma mulher. Quem consegue saber os segredos de uma mulher é porque Deus está no negócio. Mas é complicado. Ninguém acessa a mente de uma mulher. Então Jesus aí acessou. Jesus acessou, ela ficou impactada. Certamente só ela e os 5 maridos sabiam daquele negócio. Ninguém nunca mais. A mãe dela, a irmã, a melhor amiga, ninguém. Só os 5. Os 5 já podiam ter morrido, 1, 2, 3, podia estar 2 vivos. Mas os 5 também estavam guardando, que a história era ilegal, não era uma história boa. Mas ninguém sabia. E aí esse homem vem, não sei de onde, vem beber água aqui comigo e fala a minha vida toda. A mulher ficou impactada, foi para a cidade e lá na cidade ela solta, espalha a notícia. Tem um camarada lá na fonte que revelou minha vida toda, que falou minha vida inteira. E aí houve um impacto. Eu quero te trazer aqui a lei da ligação. Anote aí, lei da ligação. Jesus estabelece um vínculo com uma mulher e muda a história de toda uma cidade. Vamos ver aqui pontos. Líderes tomam iniciativa para fazer contato. Líderes tomam iniciativa para fazer contato. Do versículo 1 ao 7, nós observamos que Jesus que tomou essa iniciativa. Quando ele fala assim, ó, no versículo 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha o contato inicial, respeitoso. Não disse que aquela mulher era bonita, não disse que aquela mulher tinha um corpo isso, um corpo aquilo, não se aproveitou de estar sozinho com a mulher e falar da beleza dela, seja o que for. Não, Jesus viu que ela tinha uma fonte, Jesus viu que ela tinha a vasilha, Jesus estava sem vasilha nenhuma, dá-me de beber. Quando você tirar essa água desse poço, me dá um pouco que eu quero beber. Porque Jesus tem mantido essa liderança na humanidade. Por quê? Porque ele tem feito líderes em toda a face da terra. Jesus tem multiplicado líderes. Jesus, dos 12, perde de início 2. Ele perde Tomé e perde Judas, ficam 10. Daqueles 10 tem um chamado Bartolomeu. Você vê falar de Bartolomeu na Bíblia? Sumiu também. Então Jesus, 12, Judas traz Jesus e vai se suicidar. Se suicida, vendeu Jesus por moedas, se suicida. Jesus está passando a luta dele nas últimas 24 horas. Judas vai para um lugar chamado Campo de Sangue e tira a sua própria vida. Jesus perde logo um discípulo, que andou com ele 3 anos. Jesus perde também Tomé, porque o Tomé era o rei da incredulidade.
o rei da incredulidade. Ele chegou para Jesus: eu quero ver, me mostra aí tua mão, que eu quero enfiar o meu dedo para sair do outro lado, para saber se era Jesus mesmo que tinha ressuscitado e se as mãos dele tinham sido furadas com cravos. O camarada com a mente totalmente. Então, 2, que você não ouve falar mais na Bíblia. Bartolomeu some, outros também vão sumindo. Mas depois vem um homem chamado Paulo, que era soldado de Roma, o maior exército da terra na época, e este homem revoluciona. Escreve 2/3 do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, que não viu Jesus, que não sentou com Jesus, viu Jesus em uma visão na estrada a Damasco, mas não conviveu com Jesus como os outros conviveram. Comer, andar, dormir na mesma casa, não conviveu. Então Paulo substituiu os Judas, os Tomés e outros, e outros, e outros. Então é assim que Deus tem feito até hoje. O Senhor tem feito isso nas nações. O Evangelho não para, sempre o Evangelho é odioso. É odioso. Jesus nos alertou: filhinhos, não vos incomodeis se alguém lhe odiar, porque a mim odiaram primeiro. Então Jesus já avisou a todos aqueles que fossem discípulos deles que seriam odiados por causa do nome de Jesus. Então Jesus avisou logo: não se incomodem com isso. Então um líder que mostra as verdades é um líder que invoca, que chama as pessoas para trabalhar com ele, mas fala as verdades. Diz o território, diz o inimigo, diz as armas, diz tudo. Ele não engana ninguém. Então Jesus toma iniciativa. E por esses líderes que Jesus tem chamado na face da terra, esses líderes têm tomado a iniciativa, é que o Evangelho não tem parado. Por mais que surja internet, pecado de todas as formas, a forma de pecar cada dia mais se evoluindo, a destruição humana evoluindo, a ciência não acompanha as doenças que vão surgindo, a ciência está sempre atrás, a tecnologia está sempre atrás também da mente humana, que se torna uma mente satânica. As pessoas vão descobrindo maneiras de assassinar, de matar, de roubar, de fazer algumas coisas, que a ciência policial, as armas policiais, a tecnologia de informação, está sempre atrás. Quando eles acham que descobriram todo tipo de assalto a banco, todo tipo de clonagem de cartão, de crédito, vem um camarada lá e faz uma nova armação, um novo tipo de roubo. E a polícia tem que ir com a tecnologia atrás. Quando eles pensam que descobriram toda a forma de assassinar alguém, estão perdendo e vêm atrás. Aí o que é que acontece? Jesus tem que ter líderes, para esses líderes ir atualizando o Evangelho, atualizando a salvação, atualizando a palavra de Deus na terra. E não há nada que supere essa invenção, essa criação chamada Jesus Cristo. Nada. Não vai ter dinheiro, não vai ter cartão de crédito, não vai ter internet, não vai ter computador, não vai ter BMW, nada. Governos, tem sofrimento na Suíça, tem sofrimento na Finlândia, tem sofrimento na Noruega, tem sofrimento na África. A humanidade sofre ao redor do mundo, em qualquer nação, em qualquer lugar. E a humanidade precisa de quem? De Jesus Cristo. E Jesus está sempre atualizado. Quando você vai para o livro de Apocalipse, Mateus 24 e Daniel falam de coisas que ainda vão acontecer. Coisas que ainda vão acontecer. O que está se colocando chip na mão de pessoas, já está se colocando chip na mão de certos empresários, para ele não ser o quê? Se ele for sequestrado, a empresa de segurança sabe onde ele está. A medicina já está colocando chip para saber a pressão da pessoa, saber os batimentos cardíacos lá na clínica de medicina. E aquele bacana, aquele bilionário, já está sendo acompanhado 24 horas por um chip colocado em sua mão. Esses chips que estão sendo colocados agora no gatinho da madame, tem animais de estimação que coloca também um chip, que se o animal se perder da madame, a empresa vem e traz o bichinho na casa dela. É? Interessante. Então, assim, esses desenvolvimentos estão acontecendo, a Bíblia fala que o homem vai colocar um chip na mão para saber, um governo mundial que vai existir, para saber de quanto precisa de beber e quanto precisa de comer. Essa vai ser a desculpa. Todo mundo tem que ser marcado. Todo mundo tem que botar um chip para o governo ter um controle da comida e da água que vai faltar no mundo.
Então vai existir um governo, esse grande líder ninguém sabe quem é. Vai surgir, possivelmente, numa nação poderosa, numa nação muito forte e poderosa. Então essas coisas, a Bíblia já revela, e o líder que Jesus quer fazer, e Jesus quer fazer isso na tua vida, ele sempre tem que estar tomando iniciativa. Então Jesus falou primeiro, ele não se apartou de ninguém, nem mesmo dos excluídos da sua época. Existem excluídos hoje? Existe. Existe excluídos naquela época? Existia. E Jesus estava ali com aquela mulher conversando. Existe excluídos hoje? Existe. E como a igreja vai lidar com essa situação? Como a igreja vai lidar? Para que Jesus continue atuando e continue indo a todas as pessoas, participando de todas as pessoas. Vamos seguir aqui outra informação. Líderes constroem laços. Versículo 7 até 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ele acabou de construir laço. Ele criou um vínculo com ela por meio do interesse muito trivial. Qual era o interesse trivial? Água. Coisa simples. Simples. E ele criou um vínculo com ela. Líderes ouvem e deixam outros falar. Olha o versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Acontece que muitas vezes você fala muito, mas tem dias que Deus vai te ensinar você não falar nada e só ouvir. Um líder, ele fala muito. Um líder, ele tem iniciativa. Em várias situações. Vamos dizer que 5 pessoas estão perdidas na floresta. Quem vai tomar iniciativa é o líder. A maioria vai ficar: a onça está vindo, o leão está vindo, a gente vai morrer. O líder vai dizer: não, vamos aqui procurar uma rocha, procurar uma caverna para a gente se esconder. Vamos procurar comida de tal maneira. Vai ter um líder naquele grupo no meio da floresta. Um avião cai não sei aonde, sobreviveu 15. Os 15 vai surgir um líder no meio dos 15. Só que o líder, por ser líder, por ter essa iniciativa, ele tem o costume de falar muito, ele tem o costume de mandar, ele tem o costume de dar ordens, ele tem o costume de tomar iniciativa. Só que Jesus tomou a iniciativa, mas depois Jesus espera o quê? A mulher falar. Para ela se sentir segura. Saber com quem estava. Fale. E ela fala. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes água a mim, que sou uma mulher samaritana? Então você precisa, olhe para quem está ao seu lado e diga assim: você precisa falar, mas ouvir também os outros. Amém? Inclusive você vai aprender muito em ouvir as pessoas falar. Você vai aprender muito. Líderes precisam ouvir e deixar os outros falarem. Líderes despertam interesse nos outros. Olha o versículo 10 ao 15. Jesus construiu uma ponte verbal ao transformar sua sede em algo mais do que água. Mais do que água. Aí do versículo 10 a 15. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu tens com que tirar, e o poço, não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus no 13: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher responde: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus usa a água, usa uma sede para evangelizar a mulher, para falar da vida eterna. Uma necessidade dela. A necessidade dela era pegar água e voltar para casa. O almoço estava na mesa.
Era a hora sexta, a hora do meio-dia. Os discípulos de Jesus foram comprar comida. Ela foi buscar água para beber, para lavar roupa, para alguma coisa. A necessidade dela era sede, saciar a sede da família. E Jesus transforma aquela conversa, aquele pequeno tempo ali que ele tinha, em evangelizar aquela mulher, uma mulher que era inimiga dos judeus. No versículo 10 a 15, líderes levam os outros tão longe quanto eles podem ir. Jesus sabia que não precisava ir muito longe. Ele disse o suficiente para que aquela mulher tivesse o desejo de ir além. O líder não quer ver só ele abençoado, o líder quer ver todos abençoados. O líder não quer só venha para mim, venha para mim, venha para mim, venha para mim. Eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para mim, eu não quero dar nada a ninguém. O líder quer ver todos abençoados, é uma preocupação constante na mente dele. Todos abençoados, todos abençoados, todos abençoados. É uma preocupação constante. Então ele quer levar a pessoa além das possibilidades dela, além da fé dela, além da confiança que ela tem em si mesma. Você pode, você pode, você pode, você pode, você pode, você pode. Não é só eu posso, tudo para mim, nada para você, tudo para mim, nada para você, tudo para mim, nada para você. Uma hora essa fonte seca, porque essa fonte não é a correta. Quando Jacó deu a fonte à mulher samaritana, deu a fonte para ela e para a cidade toda, a cidade de Sicar. Era para todo mundo beber daquele poço. Não era só para A, ou B ou C. Então entenda isso, que o egoísmo não leva ninguém a nada. E Deus, Ele quer te levar, porque você é líder, mas você precisa também conduzir os outros. Líderes, outro ponto, do 17 ao 18, líderes aceitam os outros como eles são. Jesus conhecia a vida que ela levava, mas nunca a condenou por isso. Jesus chegou e já sabia que ela tinha 5 maridos, sim ou não? Bom, já que você teve 5 maridos, eu não vou falar com você. Eu morro de sede, mas não falo com você. Então Jesus, fazer o que a pessoa faz é uma coisa. Eu não vou ter 5 mulheres como você teve 5 maridos. E Jesus não estava em comunicação com ela para ser o 6º marido. Jesus não estava em comunicação com ela para matá-la, para condená-la. Jesus queria tirar ela daquela vida e levar para a vida eterna. Amém? Então, nesse momento aí, você está aceitando a pessoa, mas você não está condenando. Então, líderes aceitam os outros como eles são. Outro texto aqui, o 7, ponto 7, líderes tocam no ponto nefrálgico. O que é o ponto nefrálgico? O ponto mais delicado. Sabe aquela história de dizer, não, você não vai conversar, você não vai conversar? Uma conversa que tem que ter marido e mulher, uma conversa que tem que ter irmão com irmã, e a pessoa nunca, não deixa conversar não. Não conversa não, tem que conversar. Porque aquilo vai ficar guardado no coração de um, vai ficar guardado no coração de outro, e quando explodir, pode ter morte. Cisão, pode ter afastamento para sempre, ódio, inimizade. Não existe discipular alguém sem conversa. Não existe abrir um coração sem conversa. Vai abrir o coração numa conversa, você fez isso, eu fiz isso, não foi bom o caminho que você tomou, não, mas o seu também não foi. Vai dialogando para chegar a um acordo. Para cessar aquelas feridas abertas. Para cessar aquelas enfermidades, porque aquela ferida exposta sempre vai ter um vírus, uma bactéria, uma poeira, vai ferir de novo, vai demorar mais de cicatrizar e vai piorando. Infeccionar, pega uma bactéria já diferente, mais forte, mais resistente, a ferida tem que ser sarada. Então você esconder as coisas debaixo de tapete, a pegar um tapete e jogar coisas embaixo, seja você e seu filho, vou esconder debaixo do tapete,
Se meu filho souber que eu penso dele assim, não vai ser bom. Você e seu marido, você e seu patrão, você e seu sócio. Não vai dar certo. Uma hora vai explodir com a violência tremenda. Alguém vai dizer, eu não aguento mais, não suporto mais, já vai sair no tapa. Porque passou a vida inteira botando debaixo do tapete. Debaixo do tapete, debaixo do tapete, debaixo do tapete. Debaixo do tapete, debaixo do tapete. Não existe isso. Jesus, ele dialogava, ele falava o que ele tinha que falar, a maneira correta. Você não pode falar com a outra pessoa xingando, denegrindo a imagem dela. Mas você pode falar com calma e com respeito. E com calma e com respeito a coisa vai se acertar. Amém, igreja? Não deixe para depois o que você pode resolver hoje. Não deixe e não fique esperando por Deus. Deus vai resolver essa situação. Não existe isso. O que você pode fazer é você que vai fazer. O que você pode fazer como pai, como filho, como marido, como esposa, como sócio, você que tem que fazer. Não, eu estou com medo, deixa Deus fazer. Eu estou com medo de tocar no assunto, estou com medo de tocar no assunto. Não existe. Vai ter que tocar no assunto e vai ter que resolver. Então, assim, Jesus, os líderes aceitam os outros como são e eles tocam no ponto nefrálgico. O que é nefrálgico? Anote aí, ponto mais delicado. Na sua relação com sua esposa, com seu filho, com seu sócio, qual o ponto mais delicado? Qual é o ponto mais delicado? Meu marido, ele explode toda vez que eu falo de dinheiro. A maior briga que tem no casal é dinheiro. Pronto. É o ponto nefrálgico, o ponto fraco do teu relacionamento. Qual o ponto nefrálgico entre você e seu filho? Todas as vezes que você fala, que assunto você fala com seu filho? É quando eu falo do Vitória, que ele é Vitória, eu sou Bahia. Pronto. É o ponto chave no relacionamento você e seu filho. Qual o ponto que tinha na vida dessa mulher? Os 5 maridos. E Jesus, na mesma hora que conhece ela, no mesmo momento, Jesus já toca no assunto mais difícil da vida daquela mulher. Os 5 maridos. Jesus poderia dizer, não, eu encontro ela amanhã, ela vem tirar água de novo, amanhã eu vou falar sobre o neto, daqui a um mês eu falo sobre um outro assunto, daqui a um ano eu vou na casa dela, vou ter intimidade, vou falar outro assunto. Até porque líder não tem tempo para perder. Jesus parou ali para tomar água e para comer, para sair para outra cidade, outra região, e nunca mais voltou nesse lugar. Nunca mais. Eu tenho que resolver com essa mulher hoje. Eu tenho que conversar com essa mulher hoje. Eu tenho que tocar no assunto hoje. Vá, não tenha mais maridos. Não vá e não tenha mais maridos. Foi o que foi dito. Então preste atenção a esse setor aqui do ponto nefrálgico. Você está entendendo, querido? Que não dá para adiantar esse assunto mais no teu relacionamento? Assim também deixe Jesus tocar no teu ponto nefrálgico. Que às vezes a pessoa fica dizendo, não, o culto foi bom hoje, eu recebi, mas muitas vezes tem um assunto na sua vida que você não se abre com ninguém, não conversa nem com Deus. Eu não quero tratar esse assunto com Deus, esse assunto trato eu, esse assunto resolvo eu, não existe isso. É melhor começar pelo ponto mais difícil, que os outros vão ficar mais fáceis. Vamos vencer logo a maior dificuldade do meu adversário, porque esse ponto é o seu adversário. Qual era o adversário dessa mulher? Os 5 maridos. O que é que separava ela de Cristo? Era ela ser samaritana? Não. Jesus falou com ela. O que é que separava ela de Jesus? Porque ela tinha vasilha para tirar água, Jesus não tinha? Não. Jesus disse, dá-me de beber da água que você vai tirar.
Mas tinha um assunto na vida dela que separava ela do céu, separava ela da salvação, separava ela do reino de Deus, os 5 maridos. E Jesus tocou de uma forma tão sábia, tão inteligente, que a mulher, em vez de ficar envergonhada com aquilo, em vez de dizer, não se meta na minha vida, eu vou atrás daqueles caras que aqueles caras contaram para você que me usaram. Os 5 contaram para você. Quem é você? Jesus tocou de uma forma tão inteligente, tão capaz, que aquela mulher disse, esse homem é profeta. Esse homem é profeta. E correu e foi contar toda a cidade. Foi contar toda a cidade. Existe um profeta, venha conhecer. Vamos lá conhecer esse homem. Amém, igreja? Amém. Olha que situação, que diálogo. Como ele conduziu esse diálogo, como Jesus conduziu essa conversação, para gerar algo de uma cidade toda querer o conhecer. Amém, igreja? Amém. Você toca no ponto nefrálgico, mas toca de uma maneira correta. Deus vai te orientar, querido, a você sentar com quem você precisa sentar. Veja que a situação, você sabe que a pessoa foge de conversa. A pessoa foge porque ela está se escondendo naquele problema, ela está obcecada por aquilo e quer fugir daquilo. E ela não quer conversa naquele assunto. Ela foge dos pais. Meu filho vai na minha casa, se a gente for conversar, pastor, ele não quer conversa. Vai ter que tocar no assunto. De maneira sábia, com amor. Minha irmã não vai à minha casa, meu irmão não vai à minha casa, meu tio não vai à minha casa. Querido, tem que tocar no assunto, não deixe para amanhã. Porque não vai haver cura enquanto não haver abertura de coração. Para Deus curar. Quem está entendendo? Líderes comunicam o assunto de modo discreto e simples. De modo direto e simples. Ele tocou no assunto nefrálgico e ele comunicou um assunto direto e simples, no versículo 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. Jesus comentou que aquela mulher sabia. Vai ter um Messias. Eu sou, eu que falo contigo. Comunicou de maneira direta e maneira simples. Eu sou o Jesus poderoso que cura todo mundo. Eu sou o Jesus que vai suportar tudo e todos. Eu sou o Jesus que vou morrer e ressuscitar. Ele estava se engrandecendo. Ele comunicou que ele era de maneira simples. Eu sou o Messias. Eu sou o que você fala que sou eu. Pronto, acabou. Aí chegaram os discípulos. Já trazendo a comida. Já não tinha tempo de conversar mais. Encerrou a conversa. E aquela mulher corre para a cidade para buscar agora a multidão para vir conhecer aquele homem que ela nunca ouviu, nunca viu. Amém, queridos? Vocês sabem que quando a pessoa não tem freio na boca, um incêndio que ele causa, né? Um incêndio que ele causa. E aí precisa estar todo mundo, não fala isso não, não fala isso não, não fala isso não, controlando, segura a boca do homem, segura a boca do homem. Não fala isso não, não fala isso não, não fala isso não. Porque é problema. Então assim, vamos ter essa lei da ligação, onde Jesus estabelece vínculo com a mulher e muda a história de toda uma cidade. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a história da sua cidade, Jesus quer mudar a história deste país, Jesus quer mudar a história da tua família, Jesus quer mudar a história da humanidade. Ele quer continuar mudando a história da humanidade. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, porque Jesus quer mudar a tua história. É uma coisa que Ele quer mudar a tua história. A história dessa mulher foi mudada, a história da cidade foi mudada,
por ações do Senhor Jesus Cristo. Quem quer ser líder aqui? Ninguém quer ser líder aqui? Quem quer ser líder aqui? O maior líder da humanidade, mas Ele quer te transformar também em líder. Líder, líder, líder e líder. Líder, líder, líder. E você vai ter que ter muita inteligência. Não é só orar, não é só jejum. É também vigiar. E o vigiar é aquilo que você deve estar falando, pronunciando, olhando, cumprimentando. A forma que você chegar, você vai entrar bem e vai sair bem. Amém, gente? Glória a Deus.